Olá, que alegria estar com você, começando mais um programa juntos, ao vivo para todo o Brasil, programa Vida em Foco, transmitido via satélite, canal digital aberto e pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. E hoje um dia especial, hoje dia de São José, que é padroeiro da obra Evangelizar é Preciso, que é o nosso protetor, que é o pai nutrício de Jesus, e por isso a gente vai começar já falando sobre esta devoção de São José com este padre que está lá direto de Fortaleza, Padre Bruno Moreira, vai falar com a gente direto do Ceará, trazendo mais a fundo essa devoção que a gente tem com tanto carinho aqui na obra Evangelizar. E também vamos conhecer a obra de um marceneiro, como que ele faz esse trabalho, dedicando tudo à sua devoção, que também é São José. Então fique comigo que está começando o programa Vida em Foco. Dia 19 de março, dia de São José, esse pai nutrício de Jesus que teve essa missão tão importante de criar o nosso Salvador. Imagina isso. Por isso que a gente já preparou para você esse vídeo todo especial para que você possa entrar um pouco mais a fundo na história de São José. Acompanhe comigo. São José, ou José de Nazaré, ou José o Carpinteiro, foi, segundo o Novo Testamento, o esposo da Virgem Maria e o pai adotivo de Jesus. O nome José é a versão lusófona do hebraico Yosef. Descendente da casa real de Davi, entre todos os homens do seu tempo, Deus escolheu José para ser pai adotivo do seu filho Jesus. José, ao longo da história, recebeu muitos atributos: castíssimo esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus, descendente de Davi e patriarca da igreja. Os evangelhos falam pouco da sua vida, mas exaltam José por ter vivido segundo a obediência da fé. São José protegeu o menino das mãos assassinas de Herodes o Grande e ensinou-lhe o caminho do trabalho. Jesus não se envergonhou de ser chamado o filho do carpinteiro. Os evangelhos canônicos mantêm-se silenciosos em relação ao término da vida de José. São José é venerado como santo pela Igreja Católica, que o celebra como seu padroeiro universal. Operário é tido como padroeiro dos trabalhadores e, pela fidelidade à sua esposa e dedicação paternal a Jesus, é também o padroeiro das famílias, emprestando seu nome a muitas igrejas e lugares ao redor do mundo. O Papa Pio IX, no ano de 1870, proclamou São José como padroeiro da Igreja Universal. O Papa Leão XIII, em 15 de agosto de 1889, apresentou São José como modelo para as famílias cristãs, modelo de esposo e de pai. Já o Papa Pio XI indicou São José como modelo para os trabalhadores, para os operários. O Papa Francisco, em maio de 2013, sancionou a introdução do nome de São José no missal romano. A devoção do Papa Francisco a São José é tão grande que ele mandou levar de Buenos Aires para Roma uma imagem de São José dormindo, pois a Sagrada Escritura ensina que era por meio de sonhos que ele tomava conhecimento dos desígnios do Senhor. São José, homem de fé e fiel guardião da família de Nazaré. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. Você conheceu um pouco mais? E agora nós vamos mergulhar mesmo na história de São José, porque eu vou conversar com o padre Bruno Moreira, que é mestre em teologia sistemático-pastoral pela PUC, vigário episcopal da região São José metropolitana, na Arquidiocese de Fortaleza, no Ceará. Um abraço, povo de Fortaleza. Obrigada, viu, padre Bruno, por estar conosco nesse momento. Com grande alegria, Carol. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, nossos irmãos e irmãs. De fato, hoje a Arquidiocese de Fortaleza está em festa, porque São José é o nosso padroeiro do nosso estado, o estado do Ceará, e também padroeiro da nossa arquidiocese. E a igreja no mundo inteiro hoje celebra, faz uma pausa neste tempo quaresmal para celebrarmos juntos esta grande festa, essa grande solenidade do esposo da Virgem Maria, o pai adotivo de Jesus,
o nosso Pai, aquele que também é um grande modelo de fé para nós. E nós nos alegramos com este dia. Sim, estamos juntos alegres, viu, Padre? Com certeza. E eu queria começar entendendo, a gente acabou de ver até naquela matéria, né? E hoje cedo eu li a respeito também, o quanto é difícil da gente ter acesso a livros que fala da vida de São José, porque muitos já não existem mais, mas existiram, a igreja teve acesso a isso, por isso que é tão bom falar com um padre que estudou a respeito. Eu queria que o senhor falasse assim, o que é mais significativo da história de São José que é importante que a gente saiba? Olha, Carol, a vida de São José, de fato, é uma vida que resplandece muito o seu próprio testemunho. Embora não tenhamos na própria Sagrada Escritura muita referência a São José, mas aquilo que se tem é algo muito profundo. Embora não tenhamos escritos oficiais nesse sentido, mas a própria Sagrada Escritura, aquilo que ela traz de São José, já é essencial para revelar e demonstrar a sua importância na história da salvação. Sabemos pelos relatos bíblicos que ele era um carpinteiro humilde, esposo de Maria, um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus. E a Sagrada Escritura revela isso com maestria. Ela fala aquilo que é essencial. São José é simples, é justo, e na sua simplicidade nós contemplamos assim a beleza de um homem que voltou toda a sua vida para cumprir e fazer a vontade de Deus. Por isso, depois da Virgem Maria, na igreja, ele é o santo que há uma maior devoção a ele e cujo magistério da igreja, os papas, né, sempre se referiram a São José e escreveram sobre eles. Inclusive, temos vários documentos, né, o último, Papa Francisco, na celebração dos 150 anos de aniversário da declaração de São José como padroeiro universal da igreja, na Patris Cordis, ele fala sobre São José, e os papas dedicaram muito o seu magistério para falar da importância de São José na vida da igreja, e daí também muitas devoções que existem ligados à pessoa e à figura de São José, como sua humildade, sua sabedoria e sua justiça, de ser também pela igreja considerado o pai da igreja universal pelo seu testemunho de fé. Padre Bruno, você citou algumas virtudes já. São José pode ser uma inspiração também, principalmente para os homens, acredito, não? Sim, com toda certeza, a sua justiça, né? José era um homem justo. Ele podia, pelas leis próprias do seu tempo, ter abandonado Maria, ter entregado, porque ele era um homem que defendia e conhecia a lei. Mas pela sua justiça, por uma justiça de amor que ele tinha a Maria, ele decide não fazer isso, mas avisado em sonho, ele obedece à voz de Deus. Então os homens hoje têm muito a aprender com São José. Não é por conta, Carol, que ele é padroeiro dos seminários, né, da formação dos padres, porque também os padres, como homens que fazem um voto de castidade, de viver ali a pobreza como São José, também ele é modelo para nós sacerdotes, né? E também aqueles que estão sendo formados, e também como um pai de família justo, trabalhador, ali humilde, obediente à voz de Deus e à vontade de Deus, ele tem muito a ensinar para as nossas famílias, de modo especial para todos os homens e para aqueles homens também que fazem uma opção como São José de viver a castidade. Padre Bruno, e justamente por essas virtudes, São José ele é invocado em diversas situações, né? Às vezes a gente vê na igreja algum santo que parece que é específico para algumas situações, e São José está basicamente em todas. E acredito que daí que temos tantos títulos, tantas formas de nos dirigirmos a ele. Eu gostaria que o senhor citasse um pouco dessas devoções a São José diferentes que nós temos. Isso, então nós temos várias devoções, né, que a gente sempre acompanha. Hoje tem crescido muito na igreja algumas devoções, principalmente com consagração a São José. Muitas pessoas hoje
estão fazendo o processo de consagração a São José, semelhante ali à consagração que muitos fazem à Virgem Maria, né? Então, a dedicação que São José encontra nessa sua relação profunda com Deus também tem crescido esta devoção por meio da consagração a São José. Como na própria reportagem que nós vimos no início, São José Dormino é uma devoção que se espalhou, né, em todo o mundo pelo próprio testemunho do nosso querido Papa Francisco, né? Então é uma devoção que tem se espalhado e muitos de nós temos esta devoção, sobretudo porque foi em sonho que José, escutando a voz de Deus, obedeceu e cumpriu a sua vontade. Por isso, nós também, a exemplo dele, queremos também continuar essa devoção. Uma devoção também que na igreja, que a gente conhece pouco também, é São José, aquele patrono de uma boa morte, né? E o Papa Francisco também recordou em uma de suas catequeses aquele que teve uma boa morte porque foi assistido pelo próprio Jesus e pela sua mãe, a sua esposa, né? A mãe de Jesus, esposa de José, Maria Santíssima. Então ele foi aquele que na hora da morte foi assistido por Maria e Jesus, por isso patrono da boa morte. A minha devoção, Carol, especial é a São José Afetuoso. Está aqui a imagem dele atrás, né? O seu amor, o amor que ele teve pelo menino Jesus, o cuidado, demonstra todo este afeto deste pai que ama, que acolhe, este pai que é o pai na obediência, o pai no acolhimento, o pai na coragem, o pai trabalhador, o pai que ama a Deus em primeiro lugar e que pôde amar o próprio Deus acolhendo Jesus como seu filho muito amado. A gente tem uma aqui também, estava lembrando, né? Essa imagem que nós temos aqui é Jesus Afetuoso, eu não sabia o nome. Mas nós também temos novenas a São José, temos o cordão de São José. Então, a devoção, na sua opinião, ela está crescendo ainda muito no Brasil, padre? A devoção está crescendo muito no Brasil, né? Sobretudo por essas que eu já citei anteriormente, né? A gente tem percebido aqui também no Ceará muitos movimentos de pessoas recorrendo à consagração a São José, né? Os 7 domingos em honra a São José, que também é uma devoção que acontece antes da festa de São José, exatamente 7 domingos antes, o cordão de São José, que é um instrumento também que muitos usam para se libertar aí de alguns vícios que são mais difíceis, né? Então alguns utilizam esse cordão de São José. A oração também conhecida como por nunca ter falhado, né? Uma belíssima oração que data ali do ano 50. Nossa. E que tem assim, o título de Nunca Falhar, né? Uma oração belíssima a São José e o próprio texto de São José também, que tem se popularizado bastante. Então a devoção de São José só cresce cada vez mais. Que bom. Padre, obrigada por compartilhar conosco, viu? A tua sabedoria, por nos ensinar. Ok, Carol, eu queria concluir esse momento com uma pequena oração de São José, que diz: Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós, Maria, depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. Amém. São José, rogai por nós. Obrigada, Padre. Deus abençoe tua missão, viu? E um abraço para Fortaleza. Um abraço, Carol, a todos da TV Evangelizar e a todos que nos acompanham neste momento. Muito obrigada. Bom, São José Providenciai, daqui a pouquinho a gente vai conhecer a história de um marceneiro. Olha só, a mesma carpintaria que fazia São José, ele traz e com a mesma devoção. E a cidade que nós vamos sair com imagens agora faz aniversário hoje, 334 anos. É a cidade de São José dos Pinhais, que leva esse nome também por causa da devoção de São José. O canal que você me assiste é o 16.1 e então fazendo aniversário, 334 anos. Imagens ao vivo, já eu volto com você.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E estão abertas as inscrições para o Festival Vem Voz, Evangelização e Música 2024. As inscrições vão até o dia 12 de maio. Então, serão 16 músicos, compositores, cantores que estarão aqui em Curitiba, serão selecionados para participar deste grande tema de 2024, que é Jesus das Santas Chagas. Então, a sua música que você vai trazer vai também remeter a essa nossa devoção especialíssima que é a Santa Chagas. Então, já corre lá para o nosso site, vemfestival.com.br. Não deixa para o último dia não, porque é importante você estar aqui, nos palcos do maior evento de música católica da TV brasileira. Então, esteja com a gente, vemfestival.com.br. E nesse dia de São José, nós temos um material muito especial preparado para você pela TV Evangelizar, produção original, que traz dúvidas da fé, especialmente respondendo essas dúvidas. Qual seria o papel, o ensinamento de São José para os dias de hoje? Nesse episódio, Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, vai nos responder. Acompanhe. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Vamos ouvir mais uma questão, uma pergunta sobre São José. Essa veio do Jurandir Correia, de Minas Gerais. Bem-vindo, Jurandir. O que São José tem de mais importante para ensinar as pessoas de hoje? Olha, eu pessoalmente acho que São José tem um bocado de coisa e muito importante. Mas eu vou seguir aqui o Papa Francisco. O Papa Francisco insiste em José como um homem que tem um coração de pai. Eu acho que a gente precisa de coração de pai. Eu não estou desprezando aqui a ideia da maternidade, não, viu? Não estou dizendo que nós não precisamos de mães ternas, carinhosas, acolhedoras. Não é isso não. Eu acho que a gente precisa, claro. Só que a figura do pai hoje está muito desgastada, sabe? E por muitos motivos que talvez não seja o momento agora da gente refletir. Então, é importante entender um pai não apenas como um amigo. Sim, claro, o pai tem que ser amigo. Beleza, sem dúvida. Porém, lembre-se de uma coisa. Um filho pode ter e vai ter muitos amigos. Mas quantos pais um filho vai ter? Então, é importante que o homem assuma realmente essa identidade que é a paternidade. Que significa o quê? Zelo, atenção, cuidado, indicação, correção, presença e, sobretudo, conduzir a pessoa para a autonomia, para as decisões e para a responsabilidade. Acho que tudo isso e muito mais São José pode oferecer como imagem, como caminho na atualidade, tá? Obrigado. Agora a gente vai trazer algo bem prático, assim, vida cotidiana, porque o Loreci, que eu vou falar agora, ele é marceneiro, tem a devoção a São José, tem uma história que eu quero entender tudo, viu, Loreci? Obrigado por ter vindo, Loreci Prado Viana, tem essa profissão de marceneiro como São José. Fala um pouco para mim dessa história sua como marceneiro, onde que São José entra. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que a minha relação com São José, estava pensando aqui, começou desde que eu nasci, né? Porque eu sou filho de um pai alcoólatra, né? E a minha mãe, ela engravidou de mim com 13 anos apenas. Então a gente morava na roça, no interior, uma criança. E pelo alcoolismo do meu pai, a gente se obrigou a viver só com a mãe e com a avó, né?
E com os meus 2 irmãos, meu irmão mais novo também é marceneiro, né? Porque quis o destino assim. E a minha irmã. E o que eu vivo, que eu sou hoje, né? Com toda a experiência que eu adquiri na minha profissão e essa devoção a São José também nasceu muito por conta da falta da presença paterna, né? Em todos os sentidos. Você buscou em São José esse pai? Eu busquei em São José esse pai e no Padre Léo também, né? Da comunidade Betânia, eu sou filho de Betânia, fui acolhido em 2003 em Betânia, vivi 15 anos na comunidade, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho empresa, né? Que trabalha, a gente faz móveis sob medida, tudo. Quando a gente pensou a empresa, a primeira imagem que me veio foi São José. Tanto é que o uniforme dos meus colaboradores, dos meninos que trabalham comigo, tem estampado a imagem de São José ensinando Jesus, né? E a empresa nasceu justamente com esse intuito mesmo, né? Pensando assim naqueles pais que talvez não tenham oportunidade de colocar a comida na mesa, né, dos seus filhos. Então a empresa nasceu muito com esse intuito também de ensinar, mesmo como São José fez com Jesus, ensinando. E quando que você percebe na tua vida que de fato entrou essa devoção para você? Justamente, como eu falava para você, né, essa questão da falta do afeto, né, do pai, né? Eu lembro que quando eu era criança... Você lembra a idade, essas coisas, uma situação? O que era muito comum, né? Os meus amigos, né, perguntavam: ô Lorici, cadê o teu pai? A gente tinha vergonha, né? Isso com 6, 7 anos de idade, né? A gente tinha vergonha de falar que não tinha pai, né? A gente, aliás, tinha pai, mas só que não era presente. A minha mãe teve que separar, naturalmente, né? Por conta de toda a situação. Então... era muito comum, né, eu falar para os meus amigos que o meu pai era caminhoneiro, que ele vivia viajando. Então, numa cabeça de criança, de 6 para 7 anos de idade, era uma forma na época que eu encontrava de justificar a ausência do meu pai. E no fundo, era a falta do pai mesmo, sabe? Então, São José entra justamente aí. Porque daí eu começo a ter esse amor, essa devoção. E tanto é que hoje que eu vivo na vida do meu filho é totalmente ao contrário daquilo que eu nunca tive, sabe? Eu procuro ser presente na vida dele, sair para jogar bola, soltar uma raia, levo ele no cinema. Tem os momentos só nosso, né? Temos um momento em família, mas tem um momento só nosso de pai e filho, sabe? Então, tudo que eu sou hoje enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto pai, enquanto esposo, é com certeza inspirado e motivado por São José. Alguém te apresentou essa devoção? Como que você conheceu? Eu sou católico, né, desde sempre, então, assim... Ninguém me apresentou. Se você perguntar para mim assim, você tem um testemunho lindo com o São José? Não tenho um testemunho. Eu acho que veio mais por essa necessidade mesmo de ser um filho de um pai ausente e que foi enxergando em São José, aos poucos, conforme eu fui crescendo, esse lado paterno, imagina a história de São José, né? Quando Nossa Senhora ficou grávida, que ele foi e assumiu toda a bronca, né? Vamos dizer assim, junto com ela, né? Sim. E na época, né? Então ele foi e não largou em nenhum momento, sabe? Então é a vida dele. Eu acho que é a vida, é o sim dele também, que a gente fala muito no sim de Nossa Senhora, né? Mas a gente tem que falar do sim de São José também, né? Sim. Para uma sociedade machista na época, imagine, né? Ainda hoje nós vivemos uma sociedade ainda muito, né? Muito truncada, muito difícil ainda de falar, né? Algumas coisas, mas imagine na época. Então, São José foi muito corajoso, eu acho assim, né? E acho que isso me motiva bastante também. Sim. E você citou o Padre Léo. Você conheceu ele? Conheci e convivi, graças a Deus. Qual tive foi essa a tua graça. Convivência com ele? Eu fui tem história do guarda-roupa aí ou não? Tem história do guarda-roupa também. Se os meus irmãos estiverem assistindo, eles vão lembrar muito bem dessa história. Inclusive, eu mandei uma imagem pro pessoal aí, para eles verem, né? Eu fui acolhido em Betânia em 2003, dia 7 de setembro de 2003. Então mas eu fui acolhido, né? Eu cheguei a me envolver na minha adolescência com drogas, né? Fui usuário de crack, sabe? Por isso que foi parar lá em Betânia. Por isso que eu fui parar em Betânia, exatamente. Então, teve uma senhora
senhora, que é a chamada Dona Darcy, que era de Itapema, em Santa Catarina, que me levou para São João Batista, que é a nossa casa-mãe hoje. Então ela dizia assim: Lorici, já pensou você vir para Betânia, ser um dos braços direitos do Padre Léo um dia, fazer bastante imóveis aqui? Eu falava assim, essa mulher tá ficando louca, né? Imagina que eu vou ser um braço direito do Padre Léo. Né? Então fui acolhido e tal. Aí um dia eu estava sentado embaixo de uma árvore e o Padre Léo estava junto com alguns filhos, colocou um guarda-roupa num carrinho de mão e ia jogar no lixo, porque estava bem desgastado, né? Tava velho e não tinha mais como usar. E aí alguém falou para ele: aquele menino chegou ontem, sei lá, semana passada, e é marceneiro. Daí o Padre Léo olhou assim: é marceneiro mesmo? Daí eles falaram: ele disse que é marceneiro, né? Aí ele mandou me chamar, a gente foi conversar um pouquinho, ele perguntou, olhou bem no meu olho e falou assim: você é marceneiro mesmo, meu filho? Eu falei: sou marceneiro, pai. A gente chamava ele de pai, né? Sou marceneiro, pai. Ele falou assim: você consegue dar jeito nisso aqui? Eu falei: consigo. Falou assim: eu vou viajar, eu vou pregar um acampamento na Canção Nova e quando eu voltar, eu quero ver esse guarda-roupa pronto. Se eu gostar, nós continuamos. Mas se eu não gostar, a gente vai parar por aqui. Nossa, né? que olha resposta. Que lição, olha. Né? Aí, olha a responsabilidade também. Reformar um guarda-roupa pro Padre Léo, né? Um menino que tinha acabado de chegar, tudo magrinho, franzininho, né? E aí ele viajou e eu peguei o final de semana e trabalhei o final de semana inteiro para restaurar o guarda-roupa para ele. E deu certo. Era uma viagem de uma semana, de um fim de semana? De um final de semana. Ele saiu tipo numa quinta-feira. E você restaurou em um fim de semana? Eu restaurei num fim de semana. Ele voltou na terça de manhã, porque ele fazia o programa Tenda do Senhor ao vivo na segunda ainda, né? Então ele ia pro acampamento e já ficava para fazer o programa, então ele retornaria na terça. Quando ele voltou na terça, o guarda-roupa já estava pronto. E tá lá até hoje no memorial, né? O pessoal... Essa foto que a gente tá vendo ali, ó. Exatamente. Então tá até hoje no memorial a foto do quartinho dele. Então esse era o quarto do Padre Léo, né? O Padre Léo, a gente imagina, né? Mas ele vivia numa simplicidade muito grande. Então esse era o quarto do Padre Léo. Que legal. Então eu tive a graça guarda-roupa lá. E aquele guarda-roupinha que ia pro lixo, acabei reformando e tá lá até hoje. Nossa, no memorial. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer, está lá o quarto restaurado por esse marceneiro, devoto de São José e filho do Padre Léo. Que história. Obrigada por vir compartilhar com a gente. Imagina. Viu? Certamente inspiração para muita gente hoje nos assistindo. Estamos sempre à disposição e eu que agradeço. Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigada. Vamos sair para um intervalo? A gente ainda vai conhecer mais sobre histórias de São José. Mas, por enquanto, a gente sai com as imagens da cidade de Guarujá, litoral do estado de São Paulo, canal 50.1. E lá tem um prato típico, viu? Que se chama moqueca de jaca verde e carapau na folha de banana. Meu Deus, quase que não consigo falar isso aqui. Mas diz que é bom, hein? Banana, mandioca, peixe e jaca. Só experimentando para saber, viu? Já eu volto. E nós voltamos ao vivo com o programa A Vida em Foco para todo o Brasil, com o recado da Denise para você da Produtos que Evangelizam. Acompanhe. E agora quero falar com você que nos acompanha pela TV Evangelizar. Nossa loja é o caminho para fortalecer sua conexão divina. Descubra a Produtos que Evangelizam, sua fonte de amor, devoção e fortalecimento espiritual. Encante-se com nossa seleção divina de terços, imagens, capelas, luminárias, acessórios e muito mais. Viva a fé com elegância, vestindo nossa linha de vestuário para todas as idades, com modelos exclusivos dedicados a Jesus das Santas Chagas. Eleve seu estilo a uma expressão de fé e devoção. E em sintonia com esta espiritualidade, apresentamos o mais recente livro do Padre Reginaldo Manzotti, Alma Ferida, Alma Curada. Uma jornada de reflexão e cura espiritual complementa perfeitamente a nossa coleção. Encontre tudo isso e muito mais em nossa loja virtual, nas lojas físicas de Curitiba e Fortaleza e com os nossos lojistas e revendedores parceiros em todo o Brasil.
porque evangelizar é preciso. Acesse agora mesmo o site produtosqueevangelizam.com.br, entrega para todo o Brasil. Agora a gente vai conhecer a história da imagem de São José. Essa imagem que fica na cidade de São José dos Pinhais, que, como eu falei, está comemorando hoje 334 anos, e que há mais de 40 anos são voluntários que cuidam desta imagem, que continua abençoando a cidade de São José dos Pinhais. Acompanhe comigo esse vídeo. Estamos em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, uma cidade abençoada pela fé e pelas histórias de sua gente. Na rua Margarida de Araújo Franco, um santo vela pelos moradores e batiza informalmente a região, conhecida carinhosamente como Ali no Santo. Onde que você vai? No Santo. Perto do quê? Do Santo. Então ficou santo. Muita gente consegue terreno, consegue curas. Eles contam pra gente. São José é uma coisa, e ele é muito humilde, né? E o Padre Pedro falava assim, ó, que a proteção da cidade está nesse lugar. E tanto é que uma vez, cada pessoa que compra aqui, eles não tiram, sabe? Pode até as outras pessoas oferecer, mas ninguém tira daqui. A história começou na década de 50, quando padres missionários trouxeram uma cruz iluminada e marcaram a terra. Foi o primeiro passo para um ponto inicial na fé da comunidade. Quem trouxe a imagem do santo, o Padre Pedro Fus, que ele era vigário da paróquia de São José. Era um padre assim que ele se envolvia muito com a comunidade. Foi ele que trouxe, foi ele que, a primeira vez foi ele. Tanto o cruzeiro foi também ele que trouxe para os missionários redentoristas. E há mais de 40 anos, a Dona Maria, o seu Renato e a Dona Roselis cuidam desse lugar sagrado. Um traz uma tinta, outro traz uma flor, um varre. Muita gente já ajudou, muita gente já partiu, né? E assim vai, né? Junto com a Angelina, a gente faz as limpezas. Quando precisar de alguma reforma, a gente participa e pede alguma ajuda dentro do possível. O seu Renato foi o segundo comprador do lugar que abrigava o santo e fez questão de arrumar um lugarzinho especial para o padroeiro da cidade. Anos depois, mesmo com a venda da propriedade, eles mantêm o lugar como voluntários. Uma decisão que ecoa a profundidade de sua fé e comprometimento com a comunidade. A gente faz com boa vontade, sem nenhum interesse fora disso. A gente é católico, é devoto de São José, então a gente participa dessa parte aí. E essa passagem de testemunho simboliza a transmissão de fé e de deveres sagrados através das gerações. Eu acho muito bom isso, né? Que vem os jovens agora, daqui para frente vai ter que ser eles que tem que manter, cuidar, né? Hoje tem meu filho também que veio aqui essa semana, lavou São José inteirinho, tudo, porque precisava para a festa de São José. A história dos voluntários responsáveis pelo santo de São José dos Pinhais é um testemunho tocante de devoção, amor comunitário e a crença inabalável no poder da fé. Eles não apenas cuidam de um monumento, eles preservam um legado, enraizando ainda mais profundamente o santo padroeiro em cada coração e cada lar da cidade. E durante esse período da Quaresma, nós estamos rezando a Via Sacra sob o olhar do verdadeiro amor de Nossa Senhora das Lágrimas. E vamos nessa oração com a Coroa das Lágrimas até o dia 28 de março, que é a Quinta-feira Santa. E todos os dias na nossa programação, às 9h45 da manhã, você pode rezar junto conosco. Então eu te convido a vir conhecer essa devoção, não conhecer apenas com aquilo que a gente coloca de informação, mas fazer esse devocionário dia a dia, pedindo essa intercessão pelas lágrimas daquela que mais amou Jesus na terra e que mais o ama no céu. É isso que nós rezamos todos os dias, além de uma meditação exclusiva a cada dia, até a Quinta-feira Santa. Todos os dias,
às 9h45 da manhã. Inclusive, te convido também a assistir no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial, a entrevista que eu fiz com o Rafael Tonon, aqui no programa Vida em Foco, falando mais profundamente sobre esta belíssima devoção de Nossa Senhora das Lágrimas, que surgiu em Campinas na década de 1930, a aparição aqui do Brasil. Então vai lá no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial. E bom, essa semana a PUC Paraná comemorou 65 anos e recebeu Padre Zezinho, esse querido catequista de todo mundo, que vem e que é doutor honoris causa da universidade e veio para fazer um momento de reflexão, de compartilhamento daquela sabedoria toda que tem esse nosso querido padre. E quem foi o eleito para bater um papo com ele, em nome da TV Evangelizar, foi o nosso querido Tiago Lopes. Acompanhe comigo. Que dia especial, mais um momento que a TV Evangelizar proporciona para você. Olha, estou com um convidado maravilhoso. E olha só, ele me ensinou que para ser feliz de verdade a gente precisa amar como Jesus amou. Ele também me fez lembrar de quando eu era pequeno, rezava ao pé da cama as Ave Marias, que não posso esquecer jamais. Agora, ele me apresentou um certo Galileu que mudou a minha vida. E também ele mudou a vida e a história de muitas pessoas pelo Brasil. Tenho certeza que já tocou a sua vida. Eu estou com ele, Padre Zezinho. A sua bênção, uma alegria receber o Senhor na TV Evangelizar. E a pergunta é, quais são os sonhos deste catequista, deste padre, deste cantor? Olha, ultimamente eu estou acentuando não só o amar como Jesus amou, mas pensar como Jesus pensou e dialogar como Jesus dialogava. Porque o país e o mundo esqueceu a virtude do diálogo. E também muitas religiões, igrejas, esqueceram a virtude de pensar. Então eu estou trabalhando muito nisso. Enquanto tiver força, eu estou lá com o Papa Francisco propondo diálogo. Eu acho que é uma necessidade fundamental. A nossa missão é evangelizar, Padre Zezinho. Eu gostaria muito de uma mensagem do Senhor para a obra Evangelizar, para quem nos acompanha e para quem nos assiste. Afinal de contas, o Senhor é um grande evangelizador e que motiva também a cada um de nós. Bom, vocês também um grande evangelizador nessa emissora, que atinge também o Brasil e outros países. É bom saber que existem outros que assumiram essa tarefa de comunicar a catequese. Eu vou desejar que vocês sejam iluminados, iluminadores, perdoados, perdoadores e abertos ao diálogo. Porque senão nada vai melhorar. Sem diálogo não há país, nem grupo, nem partido, nem igreja que funcione. O outro, o outro, o outro. E depois nós, mas o outro em primeiro lugar. E o grande outro que é Deus e Jesus Cristo. Deus abençoe vocês e um bom trabalho e um bom trabalho também na Evangelizar. Muito obrigado, Padre Zezinho, pelas palavras. Nós desejamos também ao Senhor muita saúde para que continue sendo essa luz, esse farol a nos iluminar. E como o Senhor já dizia numa canção, ser esta seta a apontar o caminho e a direção. Muito obrigado, Padre. Amém, Padre Zezinho. Que alegria tê-lo aqui conosco na TV Evangelizar. Deus o abençoe. E estamos juntos nesse diálogo, nessa comunicação, nesta evangelização. E a gente se despede, eu me despeço de você hoje. Amanhã é dia da felicidade, certo? Portanto, vamos ver se tem algum segredo nessa felicidade. E também vamos abrir o outono, olha só. Vamos dar uma virada na página. E o que temos para o outono? Será que a gente precisa se preocupar com a nossa saúde? Porque o pessoal cuida bastante no verão, primavera. Então agora a gente vai dar algumas dicas para você ter aquele docinho e ainda assim cuidando da sua saúde. Tá? Isso tudo para amanhã. Então eu espero você aqui no nosso horário às 3h30 da tarde. Fica com Deus.